Nós estamos numa série de estudos de como ter uma vida devocional. O que é, pastor, devocional? É interessante que eu pergunto isso às vezes no discipulado, que eu acho que é uma coisa assim tão fácil, mas para a gente, pessoas que não sabem. Eu falo assim: você sabe o que é vida devocional? A pessoa fala: não sei. O que é devocional? Devocional é um período de tempo que a pessoa separa para se dedicar a Deus, seja através da leitura da Bíblia, seja através de oração, ou seja através de jejum. Então são esses 3 temas que eu estou falando com vocês. Semana passada eu falei com vocês sobre dicas para a leitura da Bíblia. Se você perdeu essa pregação, ela está na internet, está no YouTube. Dicas para a leitura da Bíblia, para você melhorar a leitura da Bíblia. Então, semana passada, eu dei 3 principais dicas aí. A primeira dica que eu dei foi o quê? Leia toda a Bíblia. Tem pessoas que ficam só naqueles mesmos livros. Por exemplo, pastor, eu gosto muito de Salmos. Aí fica a vida inteira lendo Salmos. Não, leia toda. Leia Salmos, depois leia Provérbios, depois leia Gênesis, depois leia Atos, depois leia Mateus, enfim, vá lendo, não fique só no mesmo livro. Foi a primeira dica que eu dei, leia toda a Bíblia. Interessante um versículo que fala de um homem chamado Apolo, lá em Atos, fala assim: chegou em Éfeso um judeu chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Olha o que diz: e poderoso nas Escrituras. O que é isso? Ele conhecia a Bíblia, ele era poderoso nas Escrituras. Eu pergunto: você é poderosa nas Escrituras? Você sabe manusear a Bíblia? Você conhece a Bíblia? É uma pergunta que você pode decidir melhorar, se ela for negativa. A segunda dica que eu dei aqui para nós seja o quê? Perseverante. Irmãos, não é fácil ler a Bíblia. Se fosse fácil, todo mundo lia. Não é fácil. Mas a Bíblia, por ela ser um livro tão precioso, tão profundo, nós nos esforçamos para lê-la e aprendê-la. Nada, irmãos, olha, nada que é belo, nada que é profundo se faz com facilidade. Por exemplo, aqui quantas pessoas de repente querem aprender a falar inglês? Você não vai aprender falando inglês, ouvindo uma música na semana em inglês. Você não vai aprender. É muita dedicação. Eu quero aprender a fazer tal coisa na vida. Gente, tudo dedicação. Assim é a Bíblia. Não é por osmose, é por dedicação e perseverança. Então, que possamos ser perseverantes. Eu dei algumas dicas: sem Bíblia, sem café. Sem Bíblia, sem café, ou seja, enquanto você não ler a Bíblia, não vai tomar café. Sem WhatsApp, sem Bíblia, sem WhatsApp. Enfim, você vai decidir o que você vai fazer. Importante que você leia a Bíblia todo dia. E a terceira dica que eu dei use vários recursos. O que é isso, pessoal? Hoje, irmãos, nós realizamos o sonho de Martinho Lutero, de Gutenberg, que era que a Bíblia estivesse na mão das pessoas. Hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos. Acabamos de ver 3 crianças aqui ganhando Bíblia. Semana passada a Rafinha, líder dos adolescentes, deu também, semana Rafa, agora passado, deu Bíblia para os seus liderados das células adolescentes. Irmãos, a Bíblia está em nossas mãos, só não lê quem não quer. Eu falei semana passada de um aplicativo, espero que você tenha acessado, YouVersion. Esse aplicativo é muito bom, ele tem planos de leitura, ele tem a Bíblia em várias linguagens. Uma linguagem que eu indico para quem está começando a ler a Bíblia é a nova versão, é a nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. É uma versão bem simples, para quem está começando, leia nessa versão. Hoje nós temos a Bíblia gravada em áudio pelo Cid Moreira, está lá no YouTube. Ou seja, não tem desculpa para não ler a Bíblia, não tem desculpa. Nós precisamos ler a Bíblia. E hoje, avançando no nosso estudo, nós vamos falar sobre as dicas para iniciar uma vida de oração. Quero que você entenda a importância da leitura da Bíblia
da oração, e semana que vem o jejum. E semana que vem abrir a campanha 40 dias de jejum e oração. Então, vamos lá. O que é oração? Olha, gente, é uma resposta tão simples, tão simples. O que é oração? Oração é falar com Deus. Simples assim. O que é oração? Oração é falar com Deus. Olha, não tem nem definição de tão simples que é oração. Oração, uma outra definição que eu gosto, é aproximar de Deus, como se fala com um amigo e com a reverência de estar diante de um rei. Eu gosto dessa definição. Oração é se aproximar de Deus como se ele fosse um amigo, mas com a reverência de estar diante de um grande rei. Isso é oração. Você não precisa chegar na oração e mudar sua voz. Tem gente, já viu pessoas que vão pregar? Tem uns pregadores hoje, eu acho engraçado, eles vão pregar, eles mudam a voz. Fica imaginando você conversar com eles assim na rua, né? Se eles fazem daquele jeito que eles pregam. Eles põem uma entonação diferente na voz. Eu acho que eu não faço isso, e se eu fizer, me corrija, por favor. Tem pessoas que vão orar e parece que muda a voz. Não, agora eu mudei a voz. Gente, Deus não está preocupado com a sua aparência. Deus vê o coração, diz em Samuel. Então a oração, gente, é tão simples. É tão simples, tão simples. É tão simples que uma criança pode fazer. Uma criança pode orar. Oração é a coisa mais importante da nossa vida. Olha o texto de Atos 6,4. Vamos ler juntos? Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso está registrado em Atos, quando houve aquela situação da necessidade de servir a ceia, e os discípulos, os apóstolos, eles falaram assim: quanto a nós, eles falaram, nós nos consagraremos ao quê? A oração e a palavra. E sabe o que é interessante? O que vem primeiro aqui? Oração ou palavra? Vem primeiro oração. Estava ouvindo uma pregação do pastor Hernandes essa semana, e ele dizia exatamente isso, a importância da oração. E ele disse assim que Deus dá tanto valor para a sua palavra, que ele priorizou a oração. Sabe por quê, irmãos? É fácil pregar. Tem muitas igrejas hoje com falsos pastores nos seus púlpitos. Pastores que pregam e encantam a multidão, e no final recolhe a oferta da turma. É fácil pregar. Difícil é orar. Se você quiser conhecer uma pessoa, peça para ela orar. Você vai perceber a profundidade espiritual da vida dela numa oração. A oração, irmãos, é um ministério mais sagrado. A oração é aquilo que nós deveríamos nos dedicar com mais atenção. É a oração. Mas o que parece é que a gente faz tudo, menos orar. O que me parece é que a gente precisa fazer tanta coisa, e que se sobrar tempo a gente ora. Ou aquela oração assim, a pessoa vai dormir, ela começa orando, ela está tão cansada, ela começa orando, ela dorme, ela acorda no outro dia e fala amém, e ela diz, passei a noite orando. Você deve ter dormido já orando, porque nós estamos tão cansados, é tantos afazeres, é tantas preocupações, e a oração vai ficando segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Tem gente que lê a Bíblia e não ora. Não, pastor, minha leitura está em dia. E a oração? Irmãos, eu estou decidido em melhorar a minha vida de oração. Esses dias eu falei assim para Samuel: Samuel, eu vou na igreja
Fazer o que, pai? Um domingo à tarde, eu vou na igreja. Fazer o que, pai? Eu vou orar. Só isso, pai? Eu disse, realmente, a oração não vale nada, né? Só isso, pai? Você vai só orar? Irmãos, eu estou indo fazer a coisa mais importante da minha vida. A oração. É certo que, vê os muçulmanos, sabia que um muçulmano ele ora 5 vezes por dia? Eles estão no meio da rua, toca o sino deles lá, a música deles lá, e todo mundo para tudo, no meio da rua, para carro, para tudo, comércio, e eles se joelham no meio da rua, virado para Meca. Gente, é impressionante a dedicação desse povo na oração. Os judeus também oram 3 vezes por dia. E você? Tem orado? A oração para você é o mais importante na sua vida? Olha essa frase aqui, ó. Vamos ler lá? Orar é ir do dever ao deleite. Orar é ir do dever ao deleite. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você trava uma batalha na oração, você não está sozinho. Todos nós travamos. Sabia que tem pastores que não oram? Tem pastores que não oram. Tem pastores que só oram no culto, numa visita. Muitos. Tem crentes que não oram. Semana inteira não oram. Chega aqui no culto, faz oração aqui junto com a banda, com louvor, enfim, ou comigo, com alguém que está orando, só isso. Nós travamos uma luta nesse lugar. Os discípulos de Jesus, eles falaram assim: Jesus, nos ensina a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Eles pediram. Você quer começar a orar? Começa assim: Deus, me ensina a orar. Começa assim. Fala com Deus, me ensina a orar. E por que, irmãos, que vai do dever ao deleite? Quando a gente começa a orar, a oração parece que ela é amarrada. Parece que a oração ela é travada. Parece que é uma coisa chata. Parece que a gente está perdendo tempo ali, ou uma oração rotineira. Obrigado pelo almoço, obrigado pela janta. Eu não estou falando dessa oração, gente. Parece que a oração começa com um dever, mas ela vira um prazer. Ela vira um prazer. Quando você começar a se entregar em oração, quando você começar a experimentar as delícias da comunhão com Deus, irmãos, você vai sentir falta da oração. Tem uma música que cantou aqui hoje, deixa eu tentar explicar para vocês o que eu estou querendo. Essa música diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos? O que fala mais? Em outro lugar não sabe viver. O que é o Santo dos Santos, irmãos? O Santo dos Santos era um lugar no tabernáculo que ficava a presença de Deus, a arca da aliança. Lá entrava só o sumo sacerdote. Quando Jesus Cristo morreu, diz a Bíblia que o véu se rasgou. E agora em Jesus nós temos acesso ao Santo dos Santos. E eu digo para você, que se a gente chegar no Santo dos Santos, se a gente experimentar a gloriosa presença de Deus, aquilo vai nos fazer tão bem, tão deleitoso, tão prazeroso, tanta alegria, que aquilo vai ser seu melhor momento do dia. É certo que eu estava lendo um salmo hoje à tarde, o salmista dizia assim: o Senhor é a minha alegria. Interessante. Salmo 41, se eu não me engano. O Senhor é a minha
dizia bem isso: a minha alegria, meu gozo. Irmãos, é certo que quando a gente ficar num nível raso de oração, a oração vai ser um dever, vai ser algo amarrado, pesado, chato. Mas quando você começar a se entregar na oração, a ser espontâneo, a falar palavras a Deus de forma natural, sem mudar a voz, você vai começar a encontrar o deleite, alegria em Deus. Alegria em Deus. Agostinho falou sobre alegria em Deus. John Piper, agora um teólogo moderno, ele diz: alegria em Deus. As pessoas buscam alegria, gente, no sexo. As pessoas buscam alegria nas drogas. As pessoas buscam alegria no dinheiro. As pessoas buscam alegria na fama, no poder, em tanta coisa, mas a alegria verdadeira está em Deus. Há um vazio no coração do homem, do tamanho de Deus. Tamanho de Deus. Quem pisou no Santo dos Santos, não há nenhum lugar melhor. A alegria encontrou. E olha como a gente precisa que os nossos filhos, que os adolescentes, que os jovens, eles experimentem esse deleite. Porque se eles experimentarem a santa presença de Deus, irmãos, não há droga que vai fazer a cabeça deles. Não há promiscuidade, não há sexo ilícito, não há grupos de pornografia, nada, porque eles pisaram no Santo Santo, eles sentiram a alegria em Deus, da oração, da oração. É certo que a oração começa com dever, mas ela vai ao deleite. E quando você de repente vai orar, você começa aquela oração, aquele dia parece que está pesada, parece que a oração bate no teto, mas tem dia, irmãos, que você vai orar, você só fala Jesus, você já é contagiado por uma paz, lágrimas dos seus olhos, Ele abraça você, você diz: meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo aqui? Que experiência de senti-lo. Aí você chega aqui na igreja, começa uma música, começa a chorar já, porque você já está na presença dEle. O louvor não tem obrigação de fazer carregar você lá para o Santo Santo, não, você já está lá dentro. Por isso que o nosso culto, irmãos, ele não é domingo. Nosso culto é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Domingo é o juntamento do povo de Deus. Orar é ir do dever ao deleite. Escute essa frase aqui: o único lugar que milagre vem antes de oração é no dicionário. O único lugar que milagre vem antes de oração é no dicionário. Tudo começa com oração, irmãos. Deus deixou essa norma. Jesus disse assim: pedi e dá-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Jesus deixou para nós, irmãos, essa é a forma, é a oração. Ele criou esse universo com essa norma, a oração. A forma de você chegar-se a Deus, a oração. Não é uma questão de querer ou não querer, é questão de ser o único caminho, é a oração. E eu quero dar algumas dicas nessa noite sobre oração. A primeira delas, deixa eu ver isso aqui, por que orar? Não mostrei esse slide ainda, né? Antes das dicas, importante. Por que orar? Você pode perguntar isso. Por que orar, pastor? Vou falar uma frase que eu gosto muito. Aquilo que você levou a vida inteira para construir, em alguns momentos, você pode destruir. Irmãos, nós temos que orar muito, e todos os dias. Porque todo dia é dia de tomar decisão. Todo dia. Você não sabe o que aquele dia vai te esperar. Você não sabe aquele dia, o diabo vai mandar dos quintos do inferno uma mulher que vai arrebatar teu coração. Ou um homem, você mulher, que vai te encantar.
Você não sabe. Você começa o dia, você diz, graças a Deus, tudo bem. O diabo está armando. Está armando. Está preparando. É hoje que eu pego. É hoje. A gente não entende. O princípio de Efésios capítulo 6. Nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Mas contra principados e potestades. Irmãos, o diabo não está com brincadeira. Ele não está com brincadeira. Ele veio para matar, roubar e destruir. João 10. Irmãos, é certo que quantos namoros começam sem a aprovação de Deus? Quantos casamentos acabam porque faltou oração? Quantos investimentos financeiros que deram prejuízo porque faltou orar mais? Ou faltou orar? Quantas brigas, discussões porque a prioridade não estava na oração? Irmãos, quantas igrejas estão estagnadas ou andando para trás porque falta oração? Quantos pastores estão vivendo um ministério medíocre porque falta oração? É incontável. É incontável. Eu fico imaginando, irmãos, sobre o livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? Deus deu um livre-arbítrio para nós. Você pode escolher se você viria no culto ou não viria hoje. Você não pode escolher se vai ser salvo. Isso que diz Calvino. Mas as decisões diárias, Deus permite você escolhê-las. Você vai escolher se vai atravessar aquela rua ou não vai. Se você vai acordar amanhã às 7 da manhã ou meio-dia, compete a você, não compete a Deus. Agora é certo, irmão, se você escolher não orar, você pode se preparar. Divórcio, drogas, prostituição, bebida na família, desemprego, tanta coisa. Pode se preparar, porque o diabo não está de brincadeira. Ele não está. Igrejas dividindo, pastores abandonando o ministério, famílias quebradas porque não estão orando. O que eu estou falando aqui é muito sério. É muito sério. É coisa de vida ou morte. Eu quero orar, não estou falando disso não. Que vontade de orar hoje, não estou falando disso não. É vida ou morte, igreja, irmãos. É vida ou morte. Você imagina onde você vai estar daqui 10 anos? Você já pensou onde você vai estar daqui 5 anos, daqui 1 ano? Sabe o que passa pela oração? As suas escolhas. Você vai começar uma faculdade ano que vem? Você orou por isso? E se não for da vontade de Deus fazer faculdade, você entrar na sua cara e coragem, e você arrebentar nesse curso no final dele? Esse namoro adolescente, você quer começar, ou jovem, você pediu a Deus? É muito sério o assunto. Dicas para iniciar uma vida de oração. Primeira dica, vamos ler lá? Escolha um horário e local. Olha, eu tenho certeza que você tem uma agenda para amanhã. Você tem uma agenda para amanhã. Você deve acordar tal horário, você deve ter tal reunião, você deve ter tal entrega de tal trabalho na faculdade, enfim, você tem uma agenda para amanhã. Eu pergunto, a oração está lá? Você tem um horário para você orar amanhã? Ou você vai esperar passar o dia inteiro amanhã e chegar à noite cansado de fazer a oração da vigília? Passei a noite orando, pastor. Escolha. Decida, ponha na tua agenda. Tinha um pastor da maior igreja do Coreia do Sul. A maior igreja do Coreia do Sul disse que ele tinha um horário do dia dele que ele era incomunicável. E ele dizia para a secretária, para as pessoas, dizendo: esse horário é o horário da minha oração, não me incomodem.
Ah, mas se ligar o presidente da Coreia do Sul, não importa, estou falando com o presidente do mundo. Estou falando com o rei do rei e senhor dos senhores. Não me incomodem. Eu pergunto para você, você tem um horário para você orar? Ou você vai deixando a vida te levar? E se por acaso nessa hora da oração você tocar seu WhatsApp, você vai olhar? Você vai atender um telefone? Ou você vai dedicar aquele momento para você e Deus? O local é importante, gente. O local, lembra do filme Quarto de Guerra? Se você não assistiu esse filme, assista. Por favor, Quarto de Guerra. Dedique um lugar na sua casa, no seu trabalho, não sei. Veja um lugar. Ponha versículos naquele lugar. Você tem um cômodo na tua casa vazio? Vira um quarto de oração lá, poxa. Esse aqui é o quarto de oração. Já viu que a gente vai assim, por exemplo, você vai na casa, tem sala de jantar, tem sala de estar, tem sala de TV, tem garagem para guardar o carro, tem quarto que é para dormir, tudo tem um objetivo. Eu pergunto, a gente planeja uma casa quando vai construir com um quarto de oração? Ah, pastor, mas se eu fizer isso, vão me chamar de louco. Que chamem! O importante é que você agrade a Deus. Quem sabe se tem uma pessoa aqui condições de construir uma casa bonita, vai construir um quarto de oração. Tenha um local, um horário. Segunda dica, vamos ler lá? Seja você mesmo. Aquilo que eu falei da voz. Ei, para de mudar a voz. Senhor, estamos aqui. Aí começa a colocar aquelas palavras bem difíceis, né? Gente, seja você, seja simples, O pastor Marcelo Gomes, quando esteve aqui em Rondonópolis, achei muito interessante, ele falou dos 7 níveis de relacionamento, e ele fala que há um nível, por exemplo, o nível do clichê. O que é o nível do clichê? Aquele encontro de elevador, você entra no elevador, tá calor, né? Hoje vai chover, pois é, e fica aquela conversinha, mais ou menos. Tem gente que fala com Deus assim. Deus, vai chover hoje, Deus? Está calor, né, Deus? Clichê. Ele fala do outro nível, o nível do fato, superficialidade. Ele fala o outro nível, opinião. Opinião é quando você pode já discutir partido político. Então já é um fato de nível maior, porque você não vai discutir política com quem você não conhece, pelo menos eu penso que vai dar uma briga, né? E inclusive falando de política, pessoal, eu queria pedir um aviso para vocês aqui, olha, aproveitar. A igreja presbiteriana independente do Brasil é uma igreja sem partido político. Eu recebi agora uma carta do Ministério Público Estadual, Ministério Público Eleitoral Estadual, falando que a igreja é proibida de fazer campanha política. Proibida. E recorre-se a multa se fizer. Nós já temos esse hábito há muitos anos. Os irmãos que conhecem essa igreja sabem que essa igreja nunca teve filiação política. Os irmãos têm liberdade para votar em quem quiser. Agora veja bem, eu queria pedir para vocês muito cuidado nos grupos de WhatsApp. Queria pedir para vocês que não postassem coisas políticas no WhatsApp. Por quê, pastor? Porque você pode ser do partido A ou do candidato A, e a pessoa do candidato B, partido B, e vocês podem vir a discutir no grupo, causar um estranhamento no grupo, um mal-estar na igreja por causa de política. Por favor, eu estou pedindo que não façam isso. Manda você quiser mandar para alguém, você manda um particular da pessoa. Aí se ela te bloquear, problema é seu, né? Bloqueia lá, né? Agora no grupo, irmãos, não é para fazer uma orientação pastoral, porque eu estou pensando nos problemas que isso pode gerar no futuro. Esse ano é uma eleição difícil. Nós estamos com candidatos aí, ainda em fase de destaque, estamos com situações delicadas no Brasil, e esse ano, como igreja, nós não podemos nos dividir, nós temos que nos unir. E a política está dividindo pessoas já. Facebook, gente que não segue outro porque postou aquilo, gente que não respeita o outro, e xinga e briga. Igreja não é para isso. Tá?
Ah, pastor, eu quero saber a sua opinião. Vamos conversar lá fora. Eu vou fazer para ver a minha opinião, quem eu estou pensando em votar, mas é minha opinião. Você pode me perguntar sobre isso, mas eu não vou usar esse microfone da igreja para falar o meu partido, o meu candidato. Não vou. Então, pessoal, por favor, líderes de célula, se alguém fizer uma postagem de política, comecem a corrigir, dizer, olha, o pastor pediu para não postar, porque isso pode gerar problemas, brigas na própria célula. E a tendência é isso avançar aí no tempo. Então, enfim, o nível 3, Marcelo Gomes fala, que é o nível da opinião, é quando você conhece uma pessoa ao ponto de poder falar com ela sobre política, isso é opinião. O nível 4, o pastor Marcelo fala, é o nível do sonho, onde você pode falar com aquela pessoa os teus sonhos, os teus projetos. O 5º, ele fala dos sentimentos, o 7º dos fracassos e o último da necessidade suprida. A pergunta é, que nível você está com Deus? Você está no clichê? Você está na conversa de elevador, na conversa daquelas mães que buscam os filhos na escola, ou os pais que vão ali no encontro do trabalho? É assim que você fala com Deus? Com superficialidade? Ou você tem coragem de chegar para Deus e falar, Deus, Tu me sondas, Tu me conheces, Deus. Deus, Tu sabes que eu sou isso mesmo que eu sou, Deus, eu sou isso. Tu sabes que eu sou. Sou orgulhoso, Deus, Tu sabes. Eu sou vaidoso. Deus, como me esconder de Ti, Senhor? Que a gente possa pensar nesses níveis quando falar com Deus. Seja você mesmo. Terceira dica, vamos lá? Tenha uma lista de oração. O que pode ter nessa lista? Por exemplo, você pode ter uma lista, você pode colocar a sua família, o nome da sua família. Você pode e deve orar pela sua esposa, pelo seu esposo. Ei, marido, mulher, orem uns pelos outros. Não pensem que o divórcio, que o adultério está longe de vocês. Não pensem. Coloca lá nome de famílias, pessoas da igreja, da célula. Coloca lá algum enfermo, saúde, o tópico. Quem está orando que está enfermo? Coloca lá a igreja, coloca o meu nome, coloca os nossos presbíteros, nossos líderes de célula, nossos diáconos, ministério de louvor, enfim, tem uma lista. Coloque lá nomes de pessoas que estão desempregadas, nome de pessoas que os pais estão sofrendo porque eles estão fora da igreja, são os filhos pródigos. Coloca lá o nome de pessoas que estão fazendo concurso público, que estão buscando um sonho. Coloque, tem uma lista. Tem uma lista. Quem sabe de vez em quando você está lá e você pega a lista. Eu tenho uma lista de oração. Às vezes eu estou orando, eu pego aquela lista, eu vejo um nome e eu me toco aquele nome assim, sabe? Parece que o nome salta. Às vezes eu mando um áudio, eu pego o celular, gravo um áudio orando por ela. Imagine você poder mandar um áudio para uma pessoa, dizer, estou orando por você, para um filho, para a esposa, para o esposo. Estou mandando um áudio para você. Que coisa bonita a oração, irmãos. Que coisa linda. Que coisa linda que é a oração. Olha, nós estamos no Dia dos Pais, né? Hoje, Dia dos Pais. Deixa eu falar com você, homem. Ei, homem. Você é o sacerdote seu lar? Você tem orado pela sua esposa, pelos seus filhos? Você tem guerreado pela tua família na oração? Você tem protegido a tua família em oração? Você tem vigiado para que o diabo não tenha acesso nos seus filhos? Você tem colocado diante de Deus, Deus, eu oro pelo fulano, pelo ciclano, pelo Samuel, pela Beatriz, enfim, Deus, tira as mãos do capeta da vida deles. Tira. Não deixa, Deus, que ele na escola ele usa droga. Não deixa, tira essa droga. Tira as más companhias, Deus. Afasta. Que na escola ele aprenda, que ele seja um bom aluno, que ele dê um bom testemunho, que ele ame os amigos, que ele seja um bom colega. Você ora por isso, Pai.
Importante, os pais, os homens, olha irmãos, a Bíblia dá para o homem uma função tão importante. Só que às vezes, sabe o que eu percebo? Que as mulheres oram mais. Você vai nas igrejas da Assembleia de Deus, o que tem lá? Círculo de oração. O que vai lá? As mulheres. Vamos fazer um retângulo dos homens então, poxa. Que Deus levante homens intercessores. Que Deus levante homens que estão na batalha pelo seu lar, que estão orando pelas suas famílias, pela igreja. Outra dica, a quarta, o que está escrito lá? Use músicas. A minha experiência, irmãos, estou compartilhando com vocês algumas dicas que eu uso. A minha experiência, a música me ajuda. Por quê? Primeiro que eu ponho o fone, aí eu me desligo. Porque o tempo todo, gente, é celular, é gente passando, o tempo todo. Me desligo. Às vezes eu venho aqui para a igreja de manhã, na igreja, aí eu fecho essa porta aqui como se não tivesse ninguém na igreja. Fechei a porta, que é do salão aqui, a porta de vidro. Fechei a porta ali, para que ninguém ache que eu nem estou na igreja naquele momento. Porque senão você não ora. É o tempo todo, é campainha, é carteiro, é entregando papelzinho de gás, para comprar gás, é água, o tempo todo. Então eu ponho o meu fone. E aí, gente, como diz Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta, teu pai em secreto te ouve. Desligue-se, desconecte-se, concentre-se naquele que você está orando, entre na sua santa presença. A música ajuda a gente a desconectar, a gente estar mais atento em Deus, pelo menos na minha opinião. Você fala, pastor, mas eu não gosto, tem problema, essa é a minha experiência, estou dando algumas dicas que eu acho que vai ajudar. A música, gente, é tão poderosa. Sabia que tem um livro na Bíblia que é o Salmo, só de música? A música, irmãos, a música é oração cantada. O salmista diz tantas palavras de oração. É o livro de Salmos. Use mais. Pastor, eu gosto do cantor cristão, eu gosto dos salmos e hinos, eu gosto do cantar em todos os povos. Amém. Vai nessa. Tu és fiel, Senhor. Amém. É esse que você gosta? Vai nessa. Agora, se você já gosta de outras, vá outras bandas, outros ministérios, outros CDs, enfim, vá no que você gosta, naquela música que é o teu perfil, que é a tua cara, vai nisso, não vá no que o outro é bom para o outro, vai no que é bom para você. A música nos ajuda a nos conectar com Deus, desconectar com as pessoas. E a última dica, use vários tipos de oração. O que é isso, vários tipos? As pessoas às vezes ficam só no agradecimento. Deus, obrigado pelo dia, obrigado. Não fique só agradecendo, adore. Põe uma música, adore a Deus, exalte seu nome. Cantai ao Senhor um cântico. Adore, exalte a Ele. O que mais? Oração de intercessão. Oração de intercessão, irmãos, você está orando pelas pessoas, orando por vidas, não por você. Intercessão, oração de cura. O que é oração de cura? Orando pelos enfermos. Oração de guerra. Sabe o que é oração de guerra? Vou mostrar aí para vocês no vídeo de uma cena do filme Quarto de Guerra. Olha o que é oração de guerra aí. Mas eu sei que pode me ouvir.
já brincou com a minha mente e já aproveitou o suficiente. Já chega! Agora acabou! Jesus é o Senhor desta casa! E isso significa que não existe um lugar para você aqui. Então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui! Em nome de Jesus! Você não vai ter meu casamento! Não vai ter a minha filha! E com certeza não vai ter o meu homem! Agora esta casa está sob nova gestão! E isso significa que você está fora! E outra coisa! Eu me cansei de você roubar a minha alegria! Isso vai mudar também! A minha alegria não vem dos meus amigos, não vem do meu trabalho e nem do meu marido! A minha alegria vem de Jesus! E caso tenha se esquecido, ele já derrotou você! Então volte pro inferno onde é o seu lugar! E deixe a minha família em paz! Quem vê uma pessoa fazendo isso vai achar que ela é louca, né? Aí chega em casa, tua mulher fazendo isso, né? Irmãos, é a coisa mais necessária a se fazer é isso. É guerrear as armas certas, as armas espirituais. Guerrear com as armas certas, com as armas espirituais. Gente, que você possa decidir nessa semana melhorar a sua vida de oração. Que você se levante como um guerreiro do Senhor na sua casa, na sua célula. Que você seja revestido nessa noite de ânimo para entender que a oração é vida ou morte. Que você possa perceber, irmãos, aqui esse vídeo nos mostra tão importante, qual o lugar do diabo e qual o nosso lugar. Quando chega o marido em casa, aquela briga, aquela confusão. Sabe o que acontece nesse filme? O marido está começando um caso de adultério no filme. E ela começa a orar. Aí o cara tá jantando com a mulher, dá uma dor de barriga no cara. Sabe por que deu dor de barriga no cara? Porque ela estava orando pelo cara, pelo marido dela. Irmãos, é certo que se a gente orar pelo nosso filho, ele pode estar lá, ele vai cheirar aquela droga, aquela maconha, ele vai experimentar, mas na hora vai dar uma dor de barriga dele tão grande. Ele vai querer ir para Exposul, no sertanejo universitário, ele vai chegar lá, vai ter um tiroteio lá, mas nunca mais vou nesse trem. Porque a oração é poderosa. A oração é a arma correta que Deus deixou para nós. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. O que Deus falou com você nessa mensagem? O que Deus trouxe ao teu coração? Quando a gente ouve uma pregação, irmãos, não só ouvir, mas praticar. Jesus disse assim: o homem que construiu a casa sobre uma rocha, assim são aqueles que ouvem e praticam. Ouvem e praticam. O outro construiu a casa na areia, porque não ouviu e não praticou. Ouviu e não praticou. Eu gosto de sempre perguntar isso: o que Deus falou com você? Responda a Ele nesse momento. Diga assim: Senhor, eu quero, Pai, eu quero melhorar. Eu quero, Pai, essa semana eu quero orar mais. Eu quero me dedicar mais. Eu quero ouvir mais canções. Eu quero estar guerreando com as armas certas, intercedendo. Quero ser um intercessor. Fala com Deus. Fala com Deus.
pedir para baixar as luzes. Nós temos alguns minutos ainda para encerrar o culto. Se nós olhamos para a Bíblia, nós vemos muita oração. Nós vemos lá, por exemplo, Abraão orando por Ló. Deus, se tiver 50. Deus, se tiver 25. Deus, se tiver um só, Deus. Nós vemos Moisés lá no monte, e dizendo: Deus, me deixa ver a tua glória, Deus. Nós vemos Daniel orando 3 vezes ao dia. Por causa disso ele foi jogado na cova, porque ele estava orando. Nós vemos mulheres como Ana, Sara, que dizia: Deus, me dá um filho. Elas oravam, e Ana depois consagra o filho Samuel. Nós vemos homens, tantos homens e mulheres na Bíblia. Nós vemos Jesus orando no monte. Jesus saía solitário e orava. Nós vemos Jesus orando no Getsêmani: passa de mim este cálice, Senhor. Nós vemos Jesus na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes os seus pecados, eles não sabem o que fazem. Nós vemos o apóstolo Paulo em Atos 9, cego, diz Deus a Ananias: ele está orando. A marca da conversão é a oração. Se uma pessoa entregou a vida a Cristo, ela vai começar a orar. Paulo estava orando. Meu Deus, eu peço que essa palavra de hoje, ela encontre um coração que está disposto, Deus, a orar mais. Meu Deus, desperta teu povo. A tua palavra diz: desperta tu que dormes, levanta e Cristo te iluminará. Deus, tantos fracassos, tantas pessoas aqui que estão vivendo fracasso em cima de fracasso, porque não oram. A vida vai para trás. Meu Deus, tantas escolhas essa semana, tantas decisões vamos ter que tomar. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade, não a nossa. Ajuda-nos, Deus, como disse Jesus: seja feita a tua vontade, Senhor. Livra-me do meu egoísmo, livra-me da minha carne, livra-me dos meus maus desígnios, do meu coração que é enganoso. Livra-me, ó Deus, livra-me. Dá-nos a graça de ouvir a tua voz, como o Senhor aparecia a Adão e Eva no jardim na viração do dia e dizia: ei, vamos conversar. Dá-nos a graça de a oração ser um deleite, de a oração ser um prazer, dizer: agora eu vou orar, que gostoso, que bênção, que maravilha a oração. Dá graça do teu povo entrar no Santo dos Santos, Deus. Cada pessoa aqui que nessa semana começar a oração, visita-os. Como diz tua palavra: buscar-me-eis e me achareis. O Senhor está esperando a nossa decisão. O Senhor está no mesmo lugar que sempre esteve. Nós precisamos, como diz Moisés, armar a tenda, sair do arraial. Precisamos buscar a tua face. Moisés foi chamado de teu amigo. Meu Deus, se cada um dessa igreja que está aqui, que nessa semana, Deus, armar a sua tenda, que nessa semana buscar a oração. Pai, revela-te, revela aos adolescentes, Deus, que os adolescentes tenham um encontro, Deus, que eles bebam da fonte da água viva, que não precisem beber de fontes vazias, secas, poluídas. Que os jovens dessa igreja encontrem as águas da vida.
os casais, Deus, os adultos, os idosos. Que possamos buscar, Senhor, a fonte que jorra da vida eterna. E quem beber dessa água, disse Jesus, não terá mais sede. Pedimos, Pai, como disse os discípulos, ensina-nos a orar. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, não sabemos orar como convém, mas sabemos que nos convém orar. E queremos, Pai, estar na lista dos intercessores. Queremos nos unir aos heróis da fé, aos avivalistas, Billy Graham, John Wesley, Moody, tantos outros que oraram e o Senhor fez grandes coisas nos seus dias. Queremos estar na galeria dos que oram. Queremos estar na tua lista dos intercessores. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos.